Muito boa noite, meus queridos irmãos. Eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que não dizer, por conta da situação que vivemos, saudar como o apóstolo saudava alguns irmãos durante o primeiro século, graça, saúde e paz. Então, que a graça, a saúde e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nos dias de hoje. Gostaria de iniciar a nossa participação nessa noite fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esta porta que Ele tem aberto aqui neste lugar para nós transmitirmos a poderosa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar a todos que estão em suas casas, no recesso de seus lares neste momento, pedindo que o Espírito Santo esteja a nos ajudar, a nos confortar nesses tempos de dificuldade, a nos fortalecer, porque mais do que nunca precisamos do fortalecimento vindo da parte do Senhor para as nossas vidas. Oremos neste momento. Senhor Deus, nós te damos graças por este momento em que nós temos para estudar a Tua palavra, aprender a Tua palavra, retirar dela alimento sólido, necessário, importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Senhor Deus, queremos que os nossos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, nesta ocasião, eles se sintam abraçados pelo Teu Espírito Santo, como também por nós todos, Senhor Deus, para que, mesmo diante de toda dificuldade, nós estejamos firmes em um só corpo, participando da mesma comunhão, Senhor Deus, ligados em unidade, porque isso te agrada, Senhor Deus, e isto é porta para grandes bênçãos. Senhor Deus, queremos que os teus filhos estejam gozando da melhor saúde nestes momentos, Senhor Deus, e aqueles que, por acaso, estejam enfermos, estejam passando por momentos de dificuldade, Senhor Deus, Tu possas ajudá-los, fortalecê-los, dar-lhes saúde, Senhor, para que possam viver plenamente a vida que Tu tens designado para todos nós. Nesta noite, Senhor Deus, iremos tratar de assunto importante, que diz respeito à própria vitalidade da Tua igreja, Senhor Deus, porque uma igreja cheia de vida, é uma igreja que não abre mão deste ministério do qual nós iremos falar nesta noite. Ajuda-nos e prepara os nossos corações para receber a Tua santa palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Meus queridos irmãos, nós estamos em uma série de estudos que falam a respeito dos ministérios da igreja. E nessa noite nós queríamos falar a respeito de um desses ministérios que é essencial, que diz respeito à própria vida da igreja. Sem esse ministério, não há igreja. Sem esse ministério, não há que se falar em vida cristã. Estou falando do ministério da oração. Nós estamos falando a respeito dos ministérios, e na semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar com os irmãos, de trazer uma breve reflexão a respeito dos ministérios da igreja, porque nós estamos falando de algo que diz respeito ao movimento da igreja. Na semana passada, nós falamos que uma das palavras que dizem respeito a ministério na antiguidade, dizia respeito àquela ação, aquele trabalho que os remadores tinham em galés, em embarcações maiores, e muitas vezes essas pessoas eram colocadas ali como pena, haviam cometido algum crime, e ali elas eram colocadas para remar aquelas embarcações que levavam desde soldados até produtos, por conta do comércio que existia entre os portos. Muito bem. Dali surge a palavra ministro, que poderíamos dizer, ou poderíamos falar que é o mesmo que remador. Então, sem esses ministros que estavam ali remando,
o barco não saía do lugar, sobretudo em momentos de dificuldade, porque as embarcações, elas se movimentavam por conta da força dos remos, que eram remados por esses ministros, como também pelos ventos. Mas acontecia muitas vezes que os ventos não eram propícios, não eram adequados. E esses ventos, então, eles cessavam, e aí aquela embarcação tinha que se movimentar por conta da força desses remos, desses ministros. Então, como eu estou falando de ministros, eu estou falando de algo que é essencial para o movimento, para o mover da embarcação, e essa embarcação, no caso, é a própria igreja. A igreja se movimenta através dos ministérios, por isso eles são tão importantes na vida da igreja. Esses ministérios, eles dizem respeito à própria razão de ser da igreja, porque ela tem que se movimentar, ela está em uma viagem, partiu de um lugar e está em direção a outro lugar. Portanto, quando eu falo de ministério, eu estou falando de algo que diz respeito à própria essência, à própria vida da igreja. Então, nesse aspecto, nesse sentido, ministro é semelhante a remador, aquele que faz com que a embarcação se mova. E, no caso aqui, igreja. Muito bem. A oração é um desses ministérios que a igreja tem que estar ligado ou ligada a ele, de forma totalitária, todos. Na semana passada falamos a respeito do perigo que estamos vivendo nesses últimos dias, de terceirizarmos, ou seja, de colocarmos sobre os ombros de outras pessoas aquela responsabilidade que é de cada um de nós enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor, enquanto igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos a tentação de terceirizar esses ministérios, colocando-os sob a responsabilidade de outras pessoas, para que essas pessoas cumpram o seu ministério e, consequentemente, nos alivie de alguma de nossas responsabilidades. Nós falamos, na semana passada, que na mente do Senhor, e aquilo que está exatamente nas Escrituras Sagradas, não existe diferença entre clero e laicado, entre o clero e o povo. Essa distinção foi feita muito tempo depois por uma distorção da palavra de Deus. Todos são responsáveis. Todos nós estamos envolvidos na obra do Senhor, e não apenas envolvidos, mas também comprometidos com a obra do Senhor. Pelo menos isso deve ser o ideal. E buscamos esse ideal. O ideal em que nós todos estejamos comprometidos visceralmente, integralmente com a obra do Senhor, não terceirizando as nossas responsabilidades, colocando sobre os ombros de outras pessoas a responsabilidade que é de cada um de nós. E isso muito acontece com o ministério da oração. Nós costumeiramente chamamos alguns irmãos de homens e mulheres de oração. Quando temos algum problema, corremos para esses irmãos, para essas pessoas, irmãs, irmãos, porque eles, segundo a nossa mentalidade, desempenham um ministério da oração. E aí pedimos oração, solicitamos que eles orem por nós, pelas nossas causas. Eu sei que existem pessoas que têm este dom, o dom da oração, mas a oração diz respeito a todos nós, diz respeito a todo aquele que confessa o Senhor como seu Salvador, diz respeito a todos aqueles que têm uma relação com Deus, porque oração não é nada mais, nada menos do que nós conversarmos com o nosso Deus. E a oração é um dos privilégios da graça divina. Por quê? Porque nós recebemos esse direito, esse meio da graça,
através da obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna, Ele nos deu determinados privilégios, e um desses privilégios é exatamente o privilégio de falarmos com Deus com toda a intrepidez, falarmos com Deus com toda a sinceridade, abrirmos os nossos corações ao Senhor. Isto é oração. Oração diz respeito ao fato de que nós podemos chegar a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, através de nosso Senhor Jesus Cristo, e abrir os nossos corações, as nossas expectativas, as nossas necessidades para o Criador de todo o cosmos. Isto é oração. A oração, ela é tão importante que um dia os discípulos de Jesus pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Vamos falar disso daqui a pouco, a respeito deste pedido e, consequentemente, da resposta do Senhor a esse pedido, onde o Senhor propõe um modelo de oração que deve nortear todas as nossas orações. Muito bem, mas antes de nós falarmos mais a respeito da oração, eu gostaria de compartilhar com todos um texto que está na carta de Tiago, capítulo 5, onde nós temos alguns elementos que nos orientam a respeito de como deve ser a nossa oração, a oração que fazemos ao nosso Deus. Capítulo 5 da Epístola de Tiago, a partir do versículo 13, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Muito bem. Esse é um texto que nos fala a respeito da oração. Um texto muito simples, muito objetivo, muito direto, porque essas eram as características das Escrituras de Tiago. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito deste assunto e de outros assuntos, faz de uma maneira mais profunda, mais teológica, mas Tiago nos traz um ensinamento direto, claro, objetivo, a respeito deste ministério tão importante para a igreja nos dias de hoje, que é o ministério da oração. Mas antes de fazermos uma interpretação desse texto que Tiago escreveu e nos fala hoje através da palavra de Deus, nós queremos responder algumas perguntas. Por que devemos orar? E a resposta simples é essa: porque Deus quer dialogar conosco, porque Ele tem interesse em nós. Orar é um mandamento do Senhor. A palavra de Deus nos fala: orai sem cessar. Orar nos convence de quem nós somos. Orar nos faz descansar no Senhor. Orar libera as bênçãos de Deus que estão represadas, e quando nós oramos, elas podem cair sobre nós, serem derramadas sobre nós. Eu poderia passar aqui a noite toda
respondendo a essa pergunta: por que orar? Por que nós devemos orar? Poderia passar aqui a noite toda dando respostas objetivas na palavra de Deus sobre o fato de que a igreja não pode abrir mão deste privilégio, deste direito que o Senhor nos conseguiu na cruz do Calvário. Mas esse não é o nosso objetivo nesta noite. Quero trazer uma palavra direta a respeito da oração, da necessidade e da importância da oração para os nossos dias, sobretudo esses dias que nós vivemos. Alguém chegou a dizer que a oração é um milagre da graça, porque ela nos é dada por intermédio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse privilégio, esse direito que nós alcançamos, nos foi alcançado por Jesus. Milagre da graça é a oração. Consciência plena de que diante do onipotente, criador, eterno, absoluto, imutável e infalível em seus decretos, planos, vontade, atos e palavras, o redimido, ou seja, nós todos, o salvo, se coloca dentro de seu estado real, pecador, mortal, impotente, ineficiente, incapaz, limitadíssimo. A oração não é o recurso da virtude humana pela qual a criatura manobra o Criador, mas uma concessão da graça divina para que o regenerado, ou seja, eu e você, nos mantenhamos sob a regência e cuidados do regenerador. Direito, capacidade, privilégio de falar com Deus em oração, como eu disse, é privilégio, jamais um direito ou um poder da finita, falível, limitada e mortal criatura humana. Mas esse direito nos foi dado através de Jesus Cristo. Vejam só, é um privilégio da graça, é um direito que a graça nos concede. Nós, em nós mesmos, não tínhamos esse direito, nem essa capacidade de abrir a nossa boca e de falar aos céus. Mas através de Jesus Cristo, nos foi concedido esta graça, esse direito, esse privilégio de nós falarmos com o Senhor. Só isso seria o motivo suficiente para que nós não viéssemos abrir mão desse direito, desse privilégio. Porque há muitas coisas nos dias atuais que conspiram contra este ministério. E uma dessas coisas é exatamente o nosso ativismo. Uma dessas coisas é exatamente o nosso corre-corre. Porque temos tempo para tudo, menos para parar e orar a Deus e falar com Deus. Temos tempo para as mais diversas atividades da nossa vida, mas não temos tempo para falar com Deus. E quando falamos com Deus, muitas vezes é de forma muito superficial, não dando a importância que deveríamos dar a este momento de reflexão, de intimidade, que todos nós poderíamos ter com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. A oração, ela é tão importante que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, não abriu mão da oração. Muitas vezes nós vamos encontrar Jesus orando com os seus discípulos. Às vezes Jesus se retirava para orar juntamente com os seus discípulos. Outras vezes Jesus chamava alguns discípulos mais próximos para com ele vigiarem e orarem, nas vigílias da noite. Outras vezes Jesus se retirava sozinho para estar a sós com o Pai. Em nenhum momento Jesus abriu mão. Estou falando de Jesus, o Verbo encarnado, o Deus feito homem. Ele não abriu mão da oração. A oração esteve presente no ministério de Jesus desde o início até o fim. Se nós nos lembrarmos, nos últimos momentos da vida de Jesus, Jesus estava orando. Então isso jamais deveria ser
uma escolha nossa, deveria ser uma opção nossa, mas sim uma obrigatoriedade de nós, como servos do Senhor, termos uma vida de oração. Mas como nós falamos da semana passada, muitas vezes nós terceirizamos esse ministério, esse privilégio. Colocamos sobre os ombros de outros essa responsabilidade que é nossa. E o tema dos nossos estudos aqui tem sido os ministérios da igreja. Não terceirize esses ministérios. Vamos assumir cada um deles dentro das nossas competências, dentro das nossas habilidades, dentro das nossas capacidades, para que Deus possa fazer movimentar a sua igreja, para que Deus possa fazer com que a sua igreja esteja a caminho do destino que nos está proposto. Muito bem. Orar é falar com Deus. E um certo dia, os discípulos de Jesus pediram que o Senhor os ensinasse a orar. Falei que ia comentar um pouco a respeito desse pedido dos discípulos de Jesus, quando eles pediram para que o Senhor os ensinasse a orar. Muito bem. Quando lemos esse texto, nós muitas vezes passamos por cima de algumas peculiaridades do texto e dos motivos que fizeram com que os discípulos pedissem a Jesus que os ensinassem a orar. Era muito comum, na antiguidade, os discípulos pedirem aos seus mestres um modelo de oração. E por que isso? Porque a oração era como que uma síntese de todos os ensinamentos do seu mestre. Então, quando um discípulo chegava diante do seu mestre e pedia para que ele os ensinasse ou o ensinasse a orar, na verdade ele estava querendo que o seu mestre resumisse, fizesse uma suma do seu ensino e o transmitisse ao seu discípulo, e esse discípulo iria replicar esse ensino e essa oração. Então, pedir ao mestre um modelo de oração era algo comum, e os discípulos de Jesus pediram. Chegaram a Jesus em um determinado dia e pediram que ele os ensinasse a orar. E assim foi feito, e assim Jesus fez. E aí ele nos ensina uma oração, que é mais do que uma oração, é um modelo de como nós devemos orar. É uma oração que nos coloca diante de determinadas posições. Se não, vejamos. O Senhor, então, ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus disse: quando vocês orarem, façam desta maneira. Orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina na oração chamada oração do Pai Nosso, é que nós somos filhos, e que nós temos um Pai, e que esse Pai está nos céus. Vejam que no Velho Testamento é muito difícil você não encontra a descrição dessa relação de Deus com o seu povo, uma situação de pai e filho. Isso é agravado na graça, isso é fortalecido na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse que quando nós oramos, nós dizemos Abba, Pai, papai, ou paizinho. Essa é a tradução. Mas vejam que o povo lá no Antigo Testamento tem uma relação muito mais distante com Deus, com o Criador. Faz isso através do sacerdote. Até mesmo as palavras que são dirigidas ao Eterno são palavras
que colocam o eterno numa distância muito grande com aquele que está o invocando. Mas no Evangelho de Jesus, o Evangelho nos coloca na posição de filhos. E é por isso que Jesus ensina os seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. Aquele que está nos céus não é simplesmente o Todo-Poderoso, o El Shaddai, não é o forte dos fortes, o Elohim, não é aquele que era proibido, inclusive, se pronunciar um nome. Aqueles que os judeus antigos criaram um nome sem vogais, para que fosse impossível se pronunciar, para não se correr o risco, segundo eles, de incorrer no pecado, de falar o nome de Deus em vão. Mas Jesus diz aqui no texto que quando nós oramos, nós devemos falar: Pai nosso que estás nos céus. Então, a oração que Jesus nos ensinou nos coloca, em primeiro lugar, na posição de filhos. Filhos pelo direito da adoção que nos foi proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua ensinando os seus discípulos: santificado seja o teu nome. Tu és santo. Isaías viu anjos que diziam: santo, santo, santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo 3 vezes, porque no hebraico não existia a palavra santíssimo. E aí o Senhor Jesus coloca aqueles que estão pedindo para que Ele os ensine a orar na posição de adoradores. Vejam que lá em Isaías, quem adora são os anjos. Mas agora, aqui, quem está adorando, ou quem deve ser ou quem é colocado na posição de adorador e que pode adorar a Deus, são aqueles que estão pedindo a Jesus que os ensine a orar. Então, quando nós oramos, nós podemos estar também num processo de adoração ao Senhor. Existem orações de adoração. Os Salmos nos apresentam algumas orações que são orações de adoração. Vamos falar um pouco a respeito depois dos tipos de oração, mas existe uma oração ou orações que são orações feitas por verdadeiros adoradores, cuja finalidade é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Muito bem. O Senhor Jesus continua ensinando aos seus discípulos: quando orarem, digam: Pai nosso, nos colocando na posição de filhos. Santificado seja o teu nome. Vejam que nós fazemos coro com aqueles anjos que foram vistos por Isaías e que foram vistos também por João, lá no Apocalipse, e por outros tantos. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Vejam que o Senhor está dizendo que aquele para quem nós estamos falando, ou com quem nós estamos falando, tem um reino. E que esse reino venha. E aí ele nos coloca na posição de súditos. Súditos do rei. Súditos do reino. Vejam que as palavras que identificaram que aquele ladrão na cruz foi salvo, palavras que potencializaram a salvação daquele ladrão foram exatamente essas: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão percebeu que aquele que estava crucificado ali ao seu lado tinha um reino, e que ele iria entrar nesse reino. E ele pede exatamente que quando aquele Jesus que estava sendo ali crucificado entrasse no seu reino, ele se lembrasse dele. E aí Jesus prontamente disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no meu reino. E aí,
O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos esta oração: venha o teu reino, nos colocando na posição de súditos. Existe um soberano e nós somos os seus súditos. Nós somos súditos do Rei Jesus. Jesus continua ensinando aos seus discípulos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a vontade, o nosso desejo, a nossa oração é no sentido de que a vontade de Deus seja feita nos céus e na terra, nos colocando então na condição de servos, de cumprirmos a vontade de Deus na terra, no nosso caso, na terra. Posição de servos. Quando nós oramos no modelo que nos foi ensinado por Jesus Cristo, nós nos colocamos na nossa devida posição, a posição de servos. Vejam como há uma distorção muito grande nos dias de hoje com relação à oração, quando nós ouvimos determinadas orações que invertem esse papel. Parece que Deus é que é o nosso servo. Parece que somos nós que mandamos. Há pessoas decretando isso ou aquilo, aqui e acolá. Não mais nessa posição que Jesus nos ensinou como posição de servos, de aceitarmos a vontade do Senhor, como nós iremos falar daqui a pouco, mas de determinarmos, de fazermos, de darmos ordem às divindades, assim como os ímpios, como os descrentes dão ordem aos seus ídolos, às suas divindades. Porque há uma inversão daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando nós nos colocamos diante do Todo-Poderoso, pedindo, orando, falando com Ele, nós devemos assumir a nossa posição, que é a posição de servos. Jesus continua ensinando: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu gosto de usar uma expressão que é a seguinte: de Deus nós somos dependentes. Nós dependemos de Deus. Quando o Evangelho nos alcança, uma das coisas que é visualizada por nós é que nós dependemos de Deus para tudo nas nossas vidas. Para o ar que nós respiramos, para termos ânimo para fazer as coisas, somos dependentes de Deus e vive no engano aquele que pensa que é autossuficiente, que não depende de Deus, que pode fazer isso ou aquilo. O Evangelho nos coloca na nossa verdadeira posição, que é dependente de Deus. De Deus nós somos dependentes. Caíram em desgraça todos aqueles que intentaram viver uma vida fora da dependência de Deus. Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Porque Jesus estava ensinando aos seus discípulos que os seus discípulos eram dependentes dele. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele mandou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém. Por quê? Porque, segundo as suas próprias palavras, ele rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o outro Consolador. E isso aconteceu no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos e eles foram potencializados para fazer a obra de Deus. Vamos imaginar, empiricamente, que isso não houvesse acontecido, que o Espírito Santo não houvesse descido sobre aqueles discípulos lá no dia do Pentecostes. A igreja hoje não estaria aqui. Eles foram potencializados para a obra do Senhor, porque agora o Espírito Santo estava sobre eles, estava dentro deles e os estava conduzindo para aqui ou acolá, para que a obra de Deus fosse realizada. De forma que o Espírito Santo agora está em nós, está conosco, e nós com Ele
sempre seremos, como alguém diz, maioria, porque o Espírito do Senhor está conosco, está em nós, e Ele é que nos faz exatamente fazer a obra, tanto o querer, como diz a palavra, como o realizar, mas dependemos do Senhor, somos do Senhor dependentes. Quando nós oramos e colocamos as nossas queixas, as nossas aflições diante do Senhor, nós estamos dizendo que dele nós somos dependentes, que dependemos do Senhor. O Senhor Jesus continua ensinando os seus discípulos, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas. É o Senhor quem perdoa as nossas dívidas. Ele é quem perdoa os nossos pecados. E eu vou fazer daqui a pouco um comentário a respeito das tentativas do inimigo de frustrar os ideais e os desejos expostos pelo Senhor Jesus nessa oração, como de maneira sutil, muitas vezes subliminar, o inimigo quer destruir exatamente esses princípios e esses preceitos que nos foram ensinados por Jesus. Nós somos pecadores. Sem Jesus, nós estávamos perdidos em nossos pecados. Não poderíamos fazer nada, nenhuma ação feita por nós resultaria em salvação. E já vou adiantando aqui, então qualquer religião, qualquer filosofia que preconiza que nós somos salvos, ou nos purificamos, ou auto-nos purificamos, ela contradiz aquilo que diz a palavra de Deus com relação aos seres humanos. Nós somos pecadores, carecemos da graça e da glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. São palavras claras a respeito dessa situação que todos nós vivemos, pecadores. Perdoa-nos, precisamos do perdão de Deus nas nossas vidas, que o perdão de Deus recaia sobre nós, porque sem o perdão de Deus, o nosso destino é o inferno, é a destruição, é a morte eterna. Por isso que Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí ele nos coloca diante de uma responsabilidade, de que assim como nós alcançamos a graça de Deus, o perdão de Deus, nós também precisamos estender esse perdão às outras pessoas que, porventura ou desventura, venham a nos magoar, a nos ferir. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor Jesus nos ensina aqui, neste momento, em que nós somos fracos espiritualmente e carecemos do Senhor, necessitamos do Senhor. Por isso, oramos: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Vejam em momentos cruciais na vida de Jesus, o Senhor correu para a porta da oração. Por quê? Quando ele estava em jejum e oração lá no deserto, foi tentado. E quando ele estava nos momentos... E Jesus foi tentado durante toda a sua vida. Algumas pessoas pensam que Jesus foi tentado apenas naquele dia em que ele foi tentado lá no deserto, ou aquelas tentações que vinham à sua mente durante o seu martírio. Não, Jesus foi tentado durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida. E ele corria para a oração. Ele diz aos seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando o Senhor nos ensina que nós devemos orar para não cairmos em tentação, Ele está dizendo: vocês são fracos,
vocês dependem de mim. Vocês necessitam que eu os fortaleça. E uma das maneiras que nós temos para nos fortalecer é através da oração, pedindo ao Senhor graça, força. A Bíblia fala, o salmista dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele quem nos fortalece, porque nós, de nós mesmos, nós somos fracos. Agora vejam só, na oração que nos é ensinada por Jesus, o Senhor Jesus ora, nos colocando na nossa devida posição. E vejam como o inimigo, ele tenta de todas as maneiras, de todas as formas, frustrar essa ideia, esses ensinamentos de Jesus. Ele diz, o Senhor Jesus, que nós somos filhos, que nós somos adoradores, que nós somos do Senhor súditos, que nós somos do Senhor servos, que nós somos do Senhor dependentes, que nós somos pecadores e que nós somos fracos espiritualmente. É isso que nos revela a oração que Jesus nos ensina. Muito bem. Vejam como o inimigo tem filosofias, religiões, as mil, que tentam nos tirar da condição de filhos de Deus. Que nós somos filhos de Deus. Vejam como o inimigo mostra todo o empecilho para que nós, de Deus, não sejamos adoradores. Quando nós oramos, nos curvamos ao Senhor, nos prostramos diante do Senhor, nós assumimos a posição de adoradores, e o inimigo tem verdadeiro pavor disso. Vejam o que aconteceu lá com Daniel. O que incomodou era o fato de que Daniel orava. A oração incomoda o inferno. A oração faz com que o inimigo fique raivoso. Vou usar uma metáfora, a oração faz tremer as portas do inferno. E uma igreja que ora, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas o inimigo quer nos tirar, furtar. Há um livro interessante, Ladrões da Adoração. Como tudo conspira para que nós não sejamos de Deus adoradores. Tudo conspira para que nós não nos reunamos na casa do Senhor para celebrar, para adorar o Senhor. Tudo conspira. O inimigo usa os mais diversos argumentos para que você não seja um adorador, para que você não seja um adorador individual, para que você não tem tempo, para que você não seja um adorador coletivo, quando a congregação se reúne para adorar a Deus. Vejam que tudo conspira contra isso, porque o inimigo não quer que você seja um adorador. O inimigo não quer que você seja um súdito do reino de Deus. Que você seja, sim, um súdito do reino das trevas. O inimigo conspira para que você não trabalhe, para que você não seja um servo do Senhor, para que você não esteja envolvido na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Vejam, façam uma análise nesse momento da sua vida. Em cima, com base na oração que Jesus nos ensinou. Confronte a sua vida. Isso serve para você e serve para mim também. Se nós temos sido filhos, adoradores, súditos, servos do Senhor. Se nós temos sido servos do Senhor, se nós temos servido ao Senhor, se nós temos feito a obra do Senhor. O inimigo não quer que você seja, que nenhum de nós sejamos servos do Senhor, que estejamos ligados e envolvidos, comprometidos com a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor aqui na terra. Ele não quer isso. E ele usa de todos os meios, de todos os argumentos, muitos deles falaciosos, para nos tirar desse objetivo, de quem nós verdadeiramente somos. O inimigo não quer que de Deus nós sejamos dependentes. Eu já ouvi muita gente dizer assim, olha, a oração que vocês fazem
é símbolo da fraqueza de você. Eu digo, por esse assunto, por esse aspecto, pode ser. Porque nós estamos dizendo, somos dependentes de Deus. Eu ouvi de um político famoso dos nossos dias, uma frase, ele é um humanista, não acredita em Deus, e alguém perguntou a ele, durante uma campanha eleitoral, se ele acreditava em Deus. Ele disse, não, eu não acredito em Deus, eu acredito no homem. Uma resposta eminentemente humanista. O homem, sim, eu acredito no homem. Olha as realizações feitas pelo homem durante a história. Olha o que nós construímos. E eu fiquei naquele momento pensando em duas situações. A primeira delas, Babel. Quando os homens intentaram fazer uma torre para que essa torre chegasse aos céus. E depois me lembrei de Nabucodonosor, que construiu uma cidade, construiu um império, e diz a Bíblia Sagrada que um dia ele, vendo toda a obra das suas mãos realizada, se envaideceu e foi abatido. E a Bíblia fala que Deus lhe tirou o coração de homem e colocou nele um coração de animal. O grande rei Nabucodonosor. Então, o inimigo quer, por todos os meios, que nós não assumamos a nossa posição de servos, de dependência, de pecadores. Não nos deixa cair em tentação. Vejam só, servos, dependentes de Deus, nós somos dependentes sim de Deus, nós somos pecadores e carecemos da graça e da glória de Deus. E vejam só, perdoa-nos quem tem poder para perdoar pecados. Uma vez Jesus foi acusado exatamente por isso, porque criticaram Jesus porque alguém chegou diante dele, paralítico, e Jesus disse assim, perdoados estão os teus pecados. E o judeu antigo sabia que quem só podia perdoar pecados era Deus. E ficaram ali, em suas críticas, sussurrando uns aos outros, a respeito do que Jesus havia dito. E aí Jesus disse, para que saibais que quem eu sou e para o que eu vim, eu digo, homem, levanta-te, pega a tua cama e vai-te embora. E Jesus realizou ali um milagre. E todos ficaram então abismados diante do que Jesus realizara. Mas a grande bênção daquele homem não foi ser curado da sua paralisia, foi o fato dele ter saído ali perdoado dos seus pecados, porque Deus o havia perdoado de seus pecados. Nós não podemos purgar pecados. Nós não podemos pagar por pecados. Alguém diz assim, estou pagando meus pecados. Cuidado, que isso é uma heresia. Porque quem paga pecado é o sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. É o único preço, é a única moeda, é o único valor que pode fazer com que pecado seja perdoado. É o sangue puro, imaculado, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você está sofrendo, estou pagando meus pecados. Não. Pode ser, estou dizendo, pode ser que você esteja sofrendo pelas consequências do seu pecado de outras pessoas, pela condição de pecado em que vive toda a humanidade. Mas nunca diga isso, estou pagando meus pecados. Não. Só quem pode pagar o pecado é o sangue precioso de nosso nosso Salvador Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas o inimigo tenta por todas as maneiras de tirar essa ideia de que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus. Não. Você precisa se reencarnar várias vezes para que os seus pecados sejam perdoados. Jesus não disse àquele paralítico, você vai morrer, vai nascer de novo, e vai morrer, e vai nascer de novo, e os seus pecados estarão perdoados. Não, Jesus disse assim, imediatamente, perdoados estão os teus pecados. E, finalmente, não nos deixes cair em tentação,
quando Jesus nos coloca diante da situação de que somos fracos espiritualmente e precisamos do fortalecimento do Senhor, para que Ele não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal. Somos fracos espiritualmente. Não há nenhum motivo para nós nos orgulharmos de quem nós somos. Nós somos, todos nós, somos fracos espiritualmente. E precisamos orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Então, vejam só. O Senhor Jesus nos deu um modelo. Às vezes ensinamos às nossas crianças, eu mesmo aprendi esta oração, né? A oração poderosa, né? Muitas vezes há uma distinção entre oração de poder e o poder da oração, né? Esta oração, mas ela nos traz um modelo, uma maneira de nós nos recolocarmos diante do Todo-Poderoso, diante do nosso Deus, como filhos, como adoradores, como súditos, servos, dependentes, pecadores e fracos espiritualmente. Assim somos. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, ou no modelo que Jesus nos ensinou, nós somos recolocados, reposicionados diante de Deus e diante de toda a humanidade. Muito bem. A palavra de Deus nos continua ensinando, através do texto que nós acabamos de ler, de Tiago, a respeito da oração. Como eu disse, Tiago nos traz uma palavra bem objetiva a respeito da oração, né? Da oração. Vejam só, quando e por que nós devemos orar? Alguém entre vós sofrendo, faça oração. Vejam que o Senhor está dizendo que aqueles que sofrem devem orar, devem pedir a Deus, devem rogar a Deus, suplicar. Essas são palavras que dizem respeito a esse tipo de oração: súplica, rogos, né? Pedidos. A palavra padecendo, sofrendo. Talvez aqui nós pudéssemos esgotar o assunto, né? Porque para onde nós nos viramos hoje, nós vamos ver pessoas padecendo, pessoas aflitas, pessoas sofrendo. Então, o que nós devemos fazer diante disso? Orar. É o que Tiago nos diz aí no texto. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E às vezes ficamos correndo de um lado para o outro, buscando isso ou aquilo, batendo em muitas portas, e não fazemos aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição, aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, para todos nós, orando. Simplesmente orando. Alguém sofrendo? Ore. Alguém alegre? Cante louvores, é o que diz a palavra de Deus. Mas se está alguém sofrendo, padecendo, vivendo as circunstâncias que muitos têm vivido nos dias de hoje, no mundo inteiro, na igreja, pessoas estão sofrendo, pessoas estão passando por problemas físicos, mentais, pessoais, financeiros, espiritualmente. Não importa a natureza, precisamos orar no meio da dificuldade. Eu pergunto, no meio de toda essa dificuldade, você já parou para orar? Para pedir a Deus? Diz que o Senhor nos ouve quando nós pedimos por socorro. Você tem parado para orar? Porque, irmãos, é muito interessante isso. Há situações que a vida nos coloca nessas situações, para que a gente pare e comece a orar. Porque parece que a oração é a última coisa que nós pensamos em fazer, quando estamos diante de determinadas situações, determinadas circunstâncias. Tiago, então, diz assim: está alguém entre vós doente? Ore. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Ou seja, está alguém doente? Faça oração. Tiago está ensinando. E nós temos esse privilégio de orar. E nós cremos, nós somos uma igreja que crê na contemporaneidade dos dons espirituais, nós somos uma igreja que crê que o Senhor intervém, nós somos uma igreja que crê que o Senhor cura nos dias de hoje, continua curando, usa as suas maneiras de curar, inclusive a maneira direta de curar, uma intervenção divina. Há vários irmãos aqui na igreja que já foram curados pelo Senhor, estavam enfermos e receberam do Senhor cura. Então, Tiago está dizendo: alguém sofre? Ore. Alguém está doente? Ore. Faça uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha aí, orar pelos enfermos físicos e pelo enfermo por causa de algum tipo de pecado. Porque o pecado pode nos enfermar. Não é toda enfermidade que é fruto direto do pecado, mas há alguns pecados que podem, olha o que eu estou dizendo, que podem nos enfermar. E Tiago está dizendo, se isso acontecer, diz a Bíblia, que o Senhor salvará o enfermo e o levantará. E se houver cometido pecado, eles serão perdoados. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Você tem orado pelas autoridades constituídas do nosso país? Ou tem simplesmente falado mal do governo, falado mal desse ou daquele político? Mas a Bíblia nos fala, lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. A palavra de Deus nos fala que nós devemos orar por aqueles que se desviaram da fé. Ou você tem dito assim, já foi tarde. Quando alguém sai da igreja, você o encontra em pecado, está lá no mundo, todo amarrado, e você diz assim, já foi tarde, nunca foi crente, acho é bom, bem feito. Mas a Bíblia fala em Tiago, aí, capítulo 5, versículo 19 a 20, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, e esse trabalho é feito com oração. Tiago está dentro de um contexto de oração nesse texto. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha o que diz a Bíblia. Ou você, no seu íntimo, no seu coração, simplesmente riscou aquele irmão, aquela irmã do seu caderninho. Nunca foi meu irmão. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Que nós devemos orar por aqueles que se desviaram, que fizeram naufrágio da fé, que nós devemos orar por eles. E se ele se converter, glória a Deus, aleluia, você salvou alguém do inferno e cobriu multidão de pecados. Então a palavra de Deus nos dá muitos elementos que dizem da importância, que falam da importância desse ministério na igreja. Sem oração não há igreja, e não há igreja sem oração. E aí Tiago fala uma coisa muito interessante. Quando ele está tratando do assunto oração, ele faz referência a um profeta lá do Antigo Testamento, quando diz, Elias era homem semelhante a nós. O que ele está dizendo? Ele está querendo mostrar para todos aqueles que estão recebendo essa palavra, que eles eram iguais a Elias, e Elias era o grande profeta. É como se Tiago estivesse hoje dizendo assim, não terceirize, não pense que a oração era só de Elias. Não, ele diz, Elias era homem semelhante a nós. Quem era Elias? Um homem sujeito aos mesmos sentimentos,
aos mesmos nossos sentimentos. Nós pensamos muitas vezes que aquelas pessoas de oração são super santas ou estão acima da santidade, não é? Não, eles são homens e mulheres sujeitos aos mesmos problemas, aos mesmos sentimentos. E aí a Bíblia fala que Elias orou com instância para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. Ele orou. O que fez Elias? Orou. E o que eu digo a você nessa noite? Ore. Ore crendo. Há um hino antigo que diz: já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ore crendo. E orando crendo, você vai ver a glória de Deus, amém? Ele orou com instância durante 3 anos e não choveu. E depois orou, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Fruto do quê? Da oração de Elias. Ele orou para não chover, não choveu. Orou para chover, choveu. E quem era Elias? Homem semelhante a nós. É como se Tiago estivesse dizendo à cristandade que o estava ouvindo, ou que estava recebendo essa missiva, essa carta: orem. Eu sou pecador. Vejam que a oração do Pai Nosso nos coloca na posição de pecadores mesmo. Eu não vou orar, eu não sou digno disso, eu não sou digno de orar. Não, você é digno sim. O Senhor colocou nessa posição de fracos espiritualmente, mas somos fortalecidos pelo Senhor. A oração não é para alguns da igreja. A oração é para todos nós. É um ministério que nós não devemos terceirizá-lo, mas nós devemos assumi-lo integralmente, para que a obra de Deus se movimente no Espírito do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, tenha uma noite de paz, de bom sono, de tranquilidade, e que ore, que nessa noite mesmo você ore e fique olhando aquilo que o Senhor pode realizar através da sua oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos muitas graças, porque estivemos aqui na tua casa nessa noite, transmitindo a tua palavra. E a tua palavra nessa noite é no sentido de nós nos despertarmos para a oração. Sem a oração, a tua igreja não anda, Senhor Deus. Mas quando a tua igreja se coloca em posição de oração, milagres começam a acontecer e a tua glória é revelada na vida da tua igreja e na vida de todos aqueles que estão em volta do teu povo, da tua igreja. Ajuda-nos, dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade, de sono profundo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde.